Boa noite, pessoal. Hoje, outra live, daquelas que eu digo que são as lives mais especiais que eu vou fazer, que é uma live hoje falando sobre autismo. E para falar sobre autismo, eu trouxe uma convidada também muito especial, que é a doutora Michele. Ela já está entrando aqui, ó, já vamos a live. Em seguida, ela já está entrando para ela falar desse assunto que eu acho que é de extrema importância para todas as pessoas. Né? Ó, a doutora Michele já Boa está entrando. noite, Rui. Tudo Oi, boa bem? noite, tudo bem? Acertar aqui o foco. Tudo E aí, jóia. pessoal, se todo mundo estiver nos ouvindo bem, aí coloca nos comentários ali para a gente saber que está tudo certo com a live. Doutora Michele, eu falei que era uma live muito especial, estou muito feliz de ter tu como minha convidada aqui. A Michele, que é psiquiatra e também trabalha sobre questões, né, relacionadas ao autismo e também trabalha olhando para o autismo com uma visão 360 graus, né? Vamos fazer um bate-papo aqui sobre autismo, vamos conversar sobre o básico, que é autismo, né? A gente vai conversar um pouco sobre Uhum. o que pode se dizer de causas, mas também a gente vai falar também sobre o que mais que a gente pode pensar sobre autismo que não o básico, lembrando que o básico é o mais importante, né? O que a gente sabe, né, que o que a gente tem de maior evidência tem que ser feito, mas o que mais podemos fazer pensando que o autismo, né, ele é complexo e está cada vez mais perto de cada um de nós. Tenho certeza que a maioria de vocês conhece alguém, se não tem alguém na família, conhece alguém que tem um filho com o espectro autista, né? Então, doutora Uhum. Michelle aí, para quem não te conhece, te apresenta rapidamente, vamos falar desse papo aí, tem muita coisa para a gente falar, né? Certo. Boa noite, Rui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Acho que especial é a gente poder estar falando aqui sobre esse problema de saúde pública, assim, super frequente, super importante, que impacta muito, né, a vida das pessoas que são portadoras e das famílias que convivem, né, dos serviços de saúde. Então, assim, parabéns pela iniciativa da gente falar sobre esse assunto, acho super importante, né? Até porque uma das coisas que fez com que a gente aumentasse o diagnóstico dos pacientes com autismo foi justamente essa ampla discussão, né, desse problema de saúde, né? A gente estar atento, poder identificar as crianças que têm este problema, para que a gente possa fazer as intervenções o mais precocemente possível, que é o que vai impactar, né, na vida dos pacientes e das famílias. Perfeito, né? Intervenção precoce e para ter intervenção precoce é uma das questões mais importantes. Só que para ter intervenção precoce, muitas vezes os pais vão ter que ter, muitas vezes, olhar de pensar, olha, tem alguma coisa aqui com meu filho que pode não estar Hum, certa. E é sempre assim, né, Michele, que eu vejo como é que começa também o diagnóstico. Claro que os profissionais vão fazer o diagnóstico, mas começa com pais atentos, identificando que talvez tenha alguma coisa que não está bem certo no meu bebê, né? E aí é exato. aí que a gente começa, e aí que a Michelle vai com certeza dar algumas dicas aí interessantes e importantes Uhum. em relação a isso também. É importante falar que sempre é uma notícia impactante na vida de uma família ter uma criança, né, com uma condição especial como o autismo. Então, muitas famílias acabam também demorando um pouco para chegar no diagnóstico correto, para iniciar a intervenção, porque tem, enfim, uma certa dificuldade em conseguir aceitar o diagnóstico dentro da sua família, né? O que a gente entende e tenta dar suporte, né? Porque é muito importante. São crianças que podem ter um desenvolvimento muito bom se a gente tiver atento, né? E estimular elas desde o início, assim. Então, para os pais que têm aí alguma suspeita e ficam peregrinando de profissional em profissional, procurando algum que diga que não tem autismo, é outra coisa, vamos tratar. Fiquem tranquilos, assim, tem tratamento e o tratamento pode ser bastante impactante na vida do teu filho. Com certeza. Com certeza. Aham. Bom, acho que a maior parte das pessoas sabem o que que é o autismo, mas eu acho que, né, para alguns que não estão mais, assim, tão íntimos do assunto, acho que vale a gente explicar, né? É uma condição, então, de uma alteração do neurodesenvolvimento da criança, ou seja, aquela criança autista, ela já nasce, né, com geneticamente determinada essa alteração
do desenvolvimento do seu cérebro, né? Que então vai se desenvolver de uma forma diferente, né? Das pessoas que não têm essa condição. Então, ele é considerado um transtorno do desenvolvimento neurológico, tá? Enfim, ele atinge principalmente três áreas, né? Especialmente a questão da socialização, das habilidades sociais, é o que mais chama a atenção para o diagnóstico do autismo, mas também uma dificuldade ou uma falha na comunicação, no desenvolvimento da comunicação e da linguagem, e isso também leva a certos comportamentos fora enfim, dos padrões, né, normais do desenvolvimento. O que acontece, na verdade, é uma disfunção das conexões das redes neuronais, né, nesse cérebrozinho em desenvolvimento. Se sabe que, assim, uma das regiões, né, do cérebro mais atingidas por essa falha do desenvolvimento, assim, é a região do córtex pré-frontal, que é uma região importante para nos ajudar na tomada de decisões, né, a parte do nosso cérebro, a parte superior que nos ajuda, enfim, a lidar com uma demanda, com um estímulo e dar uma resposta adequada. Então, é a região onde a gente vê principalmente essa disfunção, certo? Sim. Bom, o que acontece assim nessas crianças? A gente sabe que ali em torno dos 2, 3 anos existe no neurodesenvolvimento normal o que a gente chama de poda neuronal, que é o quê? Na verdade, se desfazem algumas conexões entre neurônios que não são necessárias para o desenvolvimento. Então, o nosso cérebro ele seleciona aquilo que é importante para manter aquelas conexões neuronais e desliga outras conexões que não são necessárias ou não se mostraram úteis. E assim a gente vai refinando e vai moldando o nosso cérebro, né, para, enfim, desempenhar as mais diferentes tarefas. E se sabe que nas crianças com autismo essa poda neuronal ela não se dá. Então existe, na verdade, um excesso de conexões, de ligações, de estímulos, né? Então, quando uma criança com autismo ela recebe algum estímulo, né, externo, né, uma demanda, um comando, uma necessidade de interação, ou até mesmo um estímulo interno, assim, fome, frio, dor, né, ela não consegue lidar direito com aquilo, aquela informação chega no cérebro e o processamento não se dá de forma adequada, né, quase como se ele reverberasse, assim, né, tivesse múltiplos caminhos e a criança não consegue daí dar uma resposta adequada àquele estímulo. Perfeito. E quando a gente fala aí, a gente hoje, como é que tem muitas estatísticas de quanto era o autismo, quanto está hoje, né? E é assustador quando a gente começa a olhar assim, os gráficos de quantos autistas, né, a quantidade de autistas, sei lá, 50 anos atrás, há 20 anos atrás e hoje, né? Acho que isso é uma coisa que é muito impactante como está aumentando esse diagnóstico, né? Uhum. O que te parece? A gente está fazendo mais diagnóstico ou está aumentando assustadoramente também o autismo? Qual é a tua opinião sobre isso, assim? Sim. A maior parte das teorias, Rui, fala exatamente numa sensibilidade maior de reconhecer os pacientes com autismo, até porque existem vários graus de acometimento. Então, o paciente autista não é aquele que apenas não fala, que tem movimentos, né, que se balança e que, enfim, é agitado e agressivo. Existe também esse paciente, né, com um grau de comprometimento maior, mas existe graus de comprometimento muito menores, que até muito tempo atrás a gente não achava que era só uma criança diferente, né, com alguma dificuldade, mas não se via como autismo. Então tem isso, assim, de a gente estar mais informado, né, não só os médicos, mas os familiares, os pacientes, a sociedade como um todo está mais acostumada com esse tipo de informação. Outra questão também foi o aumento a ampliação dos critérios de diagnóstico, né, que a gente usa para categorizar as doenças, a CID, DSM, eles ampliaram os critérios, né, conforme foi se descobrindo mais coisas e se estudando. Mas, assim, não se conseguiu comprovar coisas como, por exemplo, haviam teorias de que talvez vacinas pudessem provocar o autismo, né, o que foi completamente derrubado, assim, os estudos mostram que as vacinas tríplice, né, principalmente que foram colocadas aí como vilãs
né, de Uhum. aumento de autismo, se viu que não, que na verdade os estudos estavam mal delineados, mal feitos, né? O autismo, na Uhum. verdade, é uma condição genética, tá? Geralmente poligenética, então existem vários genes implicados, a criança já nasce com esse código genético com predisposição, e existe uma interação do ambiente com esses genes, que é o que a gente chama de epigenética, né? Que vai fazer com que eles se liguem, fiquem ativos e a criança desenvolva essa condição, tá? Então é uma doença genética, não tem essa história de vacina nem de outros fatores, nada foi comprovado, tá? É verdade, né? Uma, Inclusive foi um escândalo muito grande essa questão, né? O pesquisador, né, que principal falou sobre isso, né? A história dele depois se viu, é uma história que rendeu inclusive livros sobre isso, falando sobre, né, essa história, né, toda. uhum, E como ainda hoje tem muita gente falando sobre isso, né? uhum, sim, é Muitas verdade. muitas Muita mães que não gente querem vacinar deixando as de vacinar crianças as crianças, por é causa verdade. disso, né? Então, foi Uhum, uma coisa bem impactante, né? E pois então é, assim, mas existe o crescimento do autismo, né? Seja pelo existe, diagnóstico, sem seja dúvida. também pelo, acho que não sei se talvez antigamente a gente tinha mais pessoas predispostas, mas a gente não, como falou, a gente não puxava o gatilho, né? A nossa Exato. epigenética, eu acho que a nossa vida, eu falo no dia a dia que a gente vive num mar de toxinas. É A cada vez verdade. mais e com uma capacidade parece cada vez menor de conseguir se livrar das toxinas, né? Nosso intestino está cada vez pior, eu acho que, né, a gente Uhum, depois vai falar um pouquinho sim. sobre isso também. Mas a gente vê que essa epigenética, né, esse estímulo ambiental tem sido muito importante, né, Uhum, para o exato. desenvolvimento, né? Porque acho que, claro, sim, tem que ter um fundo genético, né, Aqui para as coisas acontecerem. Mas a gente vai ter que bom, puxar algum gatilho, que eu digo, né? Vai ter que ter é verdade. gatilhos da nossa vida, né? Seja a vida intrauterina, que a gente sabe que é muito importante, né? O David Baker, né, que falava muito dos 1000 dias, né, na gestação e mais, né, esse primeiro ano de vida, como é importante para a criança, para o Uhum, desenvolvimento, para o neuro, né, para a questão, toda a questão de neurodesenvolvimento. E, exato. né, e depois a gente vai avançando, né, a questão de poda neural, que né, na questão do autismo é muito importante, né? Uhum, Como exato. tem crianças, inclusive, né, Michele, que elas começam a ter um bom desenvolvimento e quando vem a poda neural, elas, né, Isso é parece uma que das pioram, coisas né? características, né? A criança com autismo, ela pode tanto já desde o início não atingir alguns marcos normais do desenvolvimento, né? Que é aquela idade normal para sentar, para falar, né? Para caminhar, quanto atingir eles e regredir, né? Isso também é um sinal de alerta aí para diagnóstico de autismo, E como é né? Então, aquela importante criança também que a pediatra, né, que o médico que acompanha o seu bebê e seu filho vá fazendo essas avaliações, né, do desenvolvimento e do neurodesenvolvimento e se a criança está, né, adequada para a sua faixa etária, né? exato, isso é muito Mas importante. o que eu Apesar de que, vejo assim, os primeiros sinais para pais que estão mais atentos, digamos assim, profissionais mais atentos, a gente já consegue ver ali antes dos 6 meses, né? Aquele bebê que tem aquela falta do contato visual com os pais, uhum. que, sabe, não segue o olhar, não segue um objeto de interesse, né? Não tem aquela interação mínima que o bebê já tem ali, a gente já consegue notar a predisposição, né, para o autismo. Sim. Eu acho que é bem importante, mas também eu vejo também muitos pais que querem quase que acelerar o desenvolvimento das crianças, né? Que eu acho que também não Uhum, é o certo, né? Acho que a criança tem um momento certo de fazer cada uma das coisas. Eu tenho uma filha, né? E a gente, quando é pai, a gente ou fica super preocupado em a criança não ter nada, ou muitas vezes quer que a criança seja, né? Faça tudo antes dos outros e fica comparando sim, com os outros. E eu acho que não é nenhum no outro, né? Eu acho que também entregar para bons profissionais para que acompanhem esse neurodesenvolvimento e tá dentro, né, das faixas esperadas para a sua idade. E é exato. isso que eu acho que é Por isso que é isso que a gente importante, né? fala em Em faixa, faixas, né? Não é uma né? idade, não tem que É, caminhar com um ano, é, né? É em torno de um ano e 6 meses. Então, né, existe a variação da normalidade. Quando a gente está perfeito. falando em Mas é atraso, importante, é um né? atraso maior, assim, né? Sim.
E quando a gente pensa, assim, claro, o diagnóstico vai ser feito por quem, assim, até para o pessoal, como é que faz um diagnóstico, como é que é esse processo, assim? Uhum, sim. Bom, ele pode já ser detectado, como tu bem falaste, no acompanhamento de puericultura, né? Um pediatra mais cuidadoso, mais atento, ele já vai ver alterações e encaminhar para um especialista, né? O autismo ele fica dividido assim entre a neurologia e a psiquiatria, né? A neurologia acaba cuidando da parte mais anatômica e nós da psiquiatria da parte mais funcional, mas o diagnóstico pode ser feito por qualquer um dos dois especialistas e um bom pediatra atento aí já vai, né, alertar os pais e encaminhar se ele notar algum atraso ou alguma peculiaridade aí do desenvolvimento desse bebê, né, fora do padrão da normalidade. E aí, quando a gente começa a falar em É, tratamento, a gente sabe que a intervenção precoce é o melhor tratamento, né? Mas o que exato. seria, né, isso, assim, dar uma ideia, assim, né? Claro, geral aqui, com certeza, né? Uhum, claro. A partir do momento que a gente detecta uma criança que tem essas dificuldades aí na socialização, na linguagem, no comportamento, a gente precisa desde cedo trabalhar com ela algumas técnicas normalmente de terapia, tá? A mais indicada é a terapia comportamental, né? Com profissionais, claro, especializados nisso, em que vai ser detectada as dificuldades da criança, né? E treinadas algumas habilidades. Então, o profissional vai detectar formas de lidar com ela. Então, é uma criança que daqui a pouco tu tem que dar mais escolhas para ela, né, numa determinada tarefa, para que ela não se desorganize, certo? Que tu vai treinar habilidades, porque ela tem uma dificuldade de identificar, por exemplo, de ter empatia com um colega, né, de identificar traços ali faciais ou comportamentais de que o colega, enfim, está com alguma emoção e que ele precisa responder de determinada maneira. Então, vai fazendo um treinamento de algumas habilidades, né? O treinamento de rotina, o que fazer num momento em que a criança se desorganiza, né? Procurar um ambiente calmo, procurar um objeto de conforto. Enfim, cada criança vai ter a sua. É muito individualizado esse tratamento, mas ele passa, né, por uma equipe multidisciplinar que vai detectar quais as particularidades daquela criança, vai fazer um trabalho mais focado, mais direcionado, entendendo que talvez ela não vá conseguir fazer toda a tarefa como toda a turma, ela vai precisar de um adulto que ajude ela a modular, a regular as emoções, né, para não ter comportamentos disruptivos, e que vai ensinar ela algumas habilidades aí, né, que ela não tem capacidade de entender sozinha. Uhum. E em alguns casos vai precisar até de medicação, né? Vai. O papel da medicação, na verdade, Rui, ele é para possibilitar essa outra parte do tratamento, né? Enfim, uma criança muito ansiosa ou uma criança que tem um comportamento extremamente impulsivo ou agressiva, ela vai acabar sendo estigmatizada, ela vai acabar tendo mais dificuldade, às vezes, de, por exemplo, estudar ou aprender num grupo, né? Então, a medicação muitas vezes entra para modular isso, né? Deixar isso mais controlável e possibilitar que a criança se integre o máximo possível nos diferentes cenários aí de escola, de amizades, né, no próprio convívio familiar, para que ela possa, enfim, desenvolver todo o potencial que é possível. Isso é importante falar também, né? As crianças com autismo, elas podem ter um QI, uma cognição normal. Varia muito. Há crianças, sim, que têm um QI baixo, né? Ou limítrofe, mas há um grupo de crianças que tem um QI normal, né? Então, identificar isso, as habilidades dela e desenvolver e estimular é algo muito importante, né? Pode possibilitar, inclusive, uma socialização maior dela, se tu consegue detectar isso, investir, né? Uhum. Então, a medicação entra como um facilitador, ela não muda, digamos assim, o prognóstico da doença, né? A Uhum. criança não vai deixar de ser autista, ela não vai melhorar lá as conexões cerebrais com a medicação. A medicação diminui alguns comportamentos que dificultam o aprendizado. Sim. Alguém perguntou se Hum, a tia Lina perguntou: o diagnóstico é apenas clínico? Vejo frequentemente preocupação de pais em realizar exames genéticos intrauterino com DNA fetal, né? tá. Com possibilidade em ambiente fora de pesquisa, assim. Uhum.
Existe um autismo que a gente considera autismo sindrômico, que é aquele que aparece ligado a algumas síndromes genéticas, tá? Que tem testagem, né? Então, esclerose tuberosa, síndrome do X frágil, ou pacientes né, que tiveram rubéola congênita. Então, existe alguns tipos de autismo que tu consegue identificar uma doença genética, tá? Mas não é formalmente indicado, assim, a gente não tem como prever o autismo, tá? Uhum. E É. alguém tinha perguntado antes aqui, eu anotei, mas me esqueci de voltar, se pessoas que têm um filho autista, se têm mais chances de ter um outro filho autista. E a resposta é sim, né? Alguns estudos mostram de 10 a 30 vezes mais chance de ter uma outra criança autista dentro da mesma família, tá? Então, Sim. não é que seja 100%, mas há sim um risco maior. Os meninos têm um pouco mais que as meninas, né? Sim. Geralmente esse autismo que a gente considera assim mais típico, primário, idiopático, né, que é poligênico, ele tem a tendência maior de serem meninos, tá? Esses outros que estão ligados a alguma outra síndrome genética, eles são mais parecidas à incidência de meninos e meninas, né? Mas o autismo bem típico, assim, ele costuma ser mais ou menos de 4 meninos acometidos para uma menina. E no geral, a prevalência, a gente falou que é muito prevalente, né? Mas, assim, segundo. Varia um pouco as estatísticas, né? Mas, assim, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a que a gente usa aqui, fala em uma criança a cada 160, né? Tem autismo, que é uma incidência super alta. Nos Estados Unidos, o CDC divulgou um estudo recente, agora de 2023, falando em uma para cada 36 crianças, né? Que é É uma coisa super muito, alta. Uhum. muito importante, né? Os É, dados no Brasil são menos atualizados, baseados assim, em pesquisas do IBGE, que falam em torno de 2 milhões de autistas no Brasil, então algo em torno de 1% da população. nossa, mas é muita gente, né? 2 Muita milhões gente, é muita muita gente, gente, né? é E verdade. toda vez que a gente enxerga uma doença que é poligênica, a gente entende que é muito difícil, né? Quando começa a ter mistura vários genes para dar aquela, né, aquela expressão daquela doença, a gente começa a ver que provavelmente tenha muitos fatores envolvidos. E não é um Exato, fator, né, só que leva, né? exato. E isso às vezes provoca muita confusão e também dá muita margem para muitas, vamos pensar assim, ideias estranhas e coisas estranhas relacionadas à Uhum. causa, né, do autismo, né? É, E aí a gente vê na internet também as pessoas, né, com muita... A internet aceita tudo, né, por um lado, né? Um blog, alguma uhum. coisa, alguém falando alguma coisa, aceita tudo. Então, e muitas vezes o que eu vejo, Michelle, é que as mães de filhos autistas, elas estão desesperadas para achar alguma coisa para resolver o problema do seu Uhum. filho, né? E com razão, né? Uhum. Porque é para quem vê o filho, né? E aí já tem essa questão de aceitação. Tem gente que faz uma negação inicial da doença, né? E do problema Exato. todo, né? E Uma... aí a gente vê margem para muita coisa, muita especulação também sobre o autismo. Uhum. Mas eu não poderia deixar de colocar, né? Que a gente, quando conversou da live, a gente falou, vamos falar um pouquinho sobre o que é o autismo, né? Falar um pouco dos sintomas, mas vamos falar um pouco além, né? Uhum. Além do óbvio, né? Que é a terapia, as terapias, intervenção precoce é fundamental, é onde vai trazer o maior ganho, Exato. onde tem a maior evidência científica, né, Michele? Quanto Uma mais coisa cedo. importante, Rui, assim, só complementando o que tu falaste, tem muita gente que, né, não tem condições, não tem acesso a testes genéticos e fica ali se martirizando. Isso não vai influenciar no tratamento do teu filho. O diagnóstico ele continua sendo iminentemente clínico, Não, né? Então, um teste genético negativo para esses genes que se sabe que implica não vai excluir o diagnóstico. não, Assim como ter, né, fazer mapeamento genético, daqui a pouco em todo mundo para ver, não é isso que vai determinar se a criança vai ou não ter autismo, tá? Então, se você não tem dinheiro para investir nisso, fica tranquilo, não, isso não vai influenciar, né, no tratamento do teu filho, o tratamento continua sendo esse, né? Detecção precoce, estímulo adequado para melhorar a escolarização, socialização, medicação de vez em quando, quando precisar, para facilitar isso tudo. E o que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, das terapias de outras coisas, alternativas aí que podem né? ajudar. Então, não se desespere se você não puder fazer um teste genético. Isso não vai influenciar, tá, no tratamento do
teu filho. Não precisa sair gastando recurso com isso. Investe no tratamento. É verdade. Ah, Então a gente lembrei sabe. de uma outra coisa importante, Rui, se tu me permite, desculpa. Uhum. Tem muita família que fica desesperada, achando assim que alguma coisa que a família fez alguma coisa errada, alguma intervenção, é alguma coisa relacionada à conduta dos pais, ao ambiente. Não, tá? Você não fez nada de errado na criação do seu filho. Até pode ter feito alguma coisa, mas não foi isso que determinou o seu filho ter autismo, tá? Isso é geneticamente determinado. Então não se culpe, você não deixou de fazer nada, não fez nada errado que fez o teu filho virar autista, tá? Então fique tranquilo. E tu tocou num ponto que eu acho fundamental da gente falar. A gente está falando de autismo, né, de espectro, mas a gente tem que falar das mães, dos pais de um filho do espectro, que muitas vezes carregam um sofrimento muito grande, principalmente esse sentimento de culpa, de ter feito algo errado. E a gente precisa muito falar para vocês que têm filhos, né? Vocês não fizeram, né, nada de errado, né? Porque levam essa culpa. Tem muito, eu vejo, né, até porque a gente vai falar um pouco mais para frente, eu vejo muitos pais traumatizados, no sentido de Exato. tentando buscar o melhor para o filho, mas ao mesmo tempo se sentindo culpados de terem feito alguma coisa errada, né? E na maioria eles não fizeram nada errado, Não, né? não fizeram. Não fizeram. E, Que pai que vai fazer alguma coisa, né, arbitrariamente errada para o seu filho, não? A gente faz sempre o melhor que é possível. Então, tira essa culpa, investe a tua energia em buscar um atendimento para o teu filho, em entender, em aprender como você, pai, vai lidar com essa criança, porque isso é super importante, né? Vale muito mais a pena investir a tua energia nisso do que ficar se culpando. né? E aí eu separei aqui dois assuntos interessantes que depois eu até vou deixar nos stories. Dois artigos interessantes que eu vi sobre dois assuntos que eu acho que são fundamentais da gente falar, né? Claro que a gente não tem todas as respostas das coisas que eu vou falar aqui, mas a gente começa a ver algumas tendências. Uma é a gente entender que a microbiota intestinal tem um papel importante. A gente sabe que existe, né, essa conexão intestino e cérebro, e no autismo parece que existe uma assinatura da microbiota. O que é isso? Tá? Tem alguns estudos interessantes mostrando que os bebês, essas crianças, esses adultos do espectro autista, eles têm uma quantidade e uma composição de bactérias, vírus e fungos na sua microbiota intestinal, ou seja, lá no seu intestino, que é um pouco diferente de uma microbiota, digamos, de uma pessoa, vamos pensar assim, saudável ou típica. Então, parece que é isso que os estudos cada vez mais estão mostrando, que quando fazem estudos e pegam pessoas que são do espectro e pessoas que não são do espectro, parece que essa quantidade de bactérias, os tipos de bactérias são um pouco diferentes. E aí, cada vez mais está se entendendo que parece que existe uma microbiota específica do espectro autista e que essa microbiota também produz alguns efeitos, né? E esses efeitos podem, então, estar relacionados ao autismo ou piorando o autismo ou contribuindo para esse fenótipo, né? Esses sintomas ou o agravamento desses sintomas. E é um assunto que ele está muito longe de ser resolvido. Mas, como tudo em pesquisa, onde e isso não é uma pesquisa, são várias pesquisas, né? Então, tem, por exemplo, quando a gente fala aí de microbiota intestinal, tem diversos estudos e meta-análise, né? Que meta-análise é uma reunião de vários estudos. E quando faz meta-análise, eles normalmente pegam estudos de maior peso, de maior validade, de revistas mais renomadas, e com boa metodologia. E a gente começa a ver, imagina, quando tem meta-análise, é porque tem muito estudo sobre o assunto. Sim. Então, hoje a gente não pode dizer que a microbiota não tem nada a ver com o autismo, né? A gente só não sabe o quanto que isso significa para o autismo.
Isso acho Sim, que então não dá para estabelecer uma relação causal ainda, né? causal, né? A gente tem uma Não é relação de a associação. microbiota que gera, mas Exatamente, alguma coisa acontece nessa mas, interação. mas parece ter uma interação. Mas será que é esses genes que Uhum. fazem com que tu tenha um ambiente que gera uma microbiota assim? Ou será que essa microbiota assim está contribuindo para esse contexto todo, né? Então, isso é uma coisa que cada vez mais a gente vai estudar sobre o assunto, mas a gente não pode ignorar, na minha visão, que um tratamento mais completo para o espectro autista vai ter que abranger um tratamento do intestino e vai ter que abranger vamos pensar, um acompanhamento com uma nutricionista, de preferência alguém que tenha experiência com pacientes do espectro, porque eu vejo na prática que essas crianças, esses bebês, essas crianças que têm o acompanhamento de uma nutricionista, que entende deste assunto, entende da microbiota intestinal e de modulação intestinal, o comportamento dessa criança e o aprendizado tende a ser menor. E até eu posso arriscar dizer que o uso de medicação vai ser, às vezes, talvez use menos medicação, e se usar medicação vai, de repente, usar em doses menores, ou vai ter uma resposta melhor, né, Michelle? Porque a gente sabe que tem crianças que não têm uma boa resposta, acaba tendo que trocar os medicamentos. Então, eu vejo que o intestino tem tudo a ver com o cérebro e tem tudo a ver com qualquer tipo de neurodesenvolvimento que não seja típico. Né? E a gente já tem estudos mostrando. Uma outra questão aqui que é super polêmica, né, dentro. E aí tu entra, tem os grupos de mães de autistas, que é sobre retirada de glúten, sobre retirada de caseína, né, do leite, da proteína do leite. Mas tem um estudo até recente, tá? Eu até separei ele aqui, ó, tá? O estudo de 2022, tá? Uma meta-análise também, que é uma reunião de estudos, né, dos benefícios de uma dieta sem glúten e sem caseína para crianças do espectro autista, né, mostrando, né, um benefício, é de associação, né, também não vai dizer nem causa nem nada, mas parece que crianças com uma dieta sem esses alimentos talvez tenham, né, uma redução dos comportamentos estereotipados e uma melhor cognição. Né? Isso Mas eu vai vou na deixar. linha de outros transtornos que a gente já vê, né? Né? A gente sabe que o glúten ele é pró-inflamatório, né? E que inflamação aumenta cortisol e que cortisol é neurotóxico, né? Então, tu já pega um cérebro que tem um funcionamento todo diferente, delicado, e tu joga toxicidade em cima desse neurônio, né? Como é que vai funcionar? Ainda pior. Então, e a gente tem lá o Alessio Fasano, né, que é pesquisador de Harvard, tem toda aquela pesquisa sobre o glúten, com a zonulina, a permeabilidade intestinal. Mas eu vou deixar esses dois estudos que eu falei agora, porque não sou eu falando, eu só estou pincelando um pouquinho do que esses dois artigos colocam. Eu vou deixar eles depois nos meus stories, para quem quiser ler os artigos, se aprofundar nos assuntos, né? A gente tem profissionais da saúde aqui também que nos acompanham, porque são coisas que estão no dia a dia de quem, né, atende pacientes com autismo, né, e as mães perguntam muito sobre isso. Mas para mim, se eu quiser deixar uma ideia sobre isso, o intestino é muito importante. Nas crianças típicas e nas atípicas, tá? Todo mundo. O intestino é importante para Nos todo mundo. adultos. Para os Nos adultos, adultos, para nos todo mundo. Né? idosos, sim, Mas sim. eu digo nos atípicos, né? Seja qual seja a questão, o intestino é mais importante ainda. Você tem que dar uma olhada nesse intestino, porque é fundamental para a saúde em geral dessa pessoa. Né? Eu gostaria de deixar muito essa ideia. Bom, Rui, acho que o pessoal aqui que já está acompanhando as nossas lives sabe, né, que eu sou psiquiatra de adultos, não sou psiquiatra infantil. Então, o meu contato com os pacientes autistas geralmente são pacientes já diagnosticados, né, que vêm ou para, enfim, um manejo medicamentoso, né, geralmente maiores, ali, adolescentes, início da vida adulta, e os pacientes que têm nos procurado pela neuromodulação, né.
Mas eu imagino que tu, assim, na tua linha, né, com essas intervenções que tu tenhas a oportunidade de, enfim, tratar, lidar com crianças mais no começo, assim. Tu tens feito que tipo de intervenções, assim, para crianças com autismo que te procuram? Eu não atendo crianças pequenas, né? Então, eu atendo normalmente, né, a partir de 12 anos. Né? Uhum, Crianças menores eu atendo provavelmente como tu, né, para a neuromodulação, que a gente vai falar em seguida. uhum, Mas eu vejo muito a história dessas crianças sempre com alterações do intestino. O intestino é preso, ou o aham, intestino é muito solto, ou a criança tem muitos gases, tem estufamento, tem dificuldade de digestão, não consegue digerir direito os alimentos, tem muitas vezes sensibilidades na pele, né? Tem muitas uhum, alergias, muitas sensibilidades alimentares. Né? E alergias e uhum, sensibilidades alimentares muitas vezes podem significar um intestino permeável, um intestino que está inflamado, intestino que está com desbiose, né? E ao começar, né? Eu sempre digo, né? Não é que todo mundo tem que tirar o glúten, tem que tirar a proteína do leite, não. Mas ao começar a muitas vezes introduzir comida de verdade para essas crianças, né? A gente começar a fazer o básico, é tirar o uhum, industrializado, tirar o açúcar e colocar comida de verdade, a gente já vê muita melhora, né? Porque isso é uma das coisas que eu vejo também, Michele, que as pessoas dizem, ah, mas é muito caro ser saudável. Né? E, na verdade, não é que é caro, demanda um esforço e uma energia. sim, A gente preparar o alimento, às vezes tem que planejar melhor a semana, né? Tem que fazer a feira, sim, tem que... O alimento que é mais in natura, ele estraga mais, então tem que ir mais vezes no mercado ou na feira, tem que fazer, sabe? Tem uma certa preparação, mas como tudo na tem vida, que investir tem tempo, não é só sem dinheiro, investir né? tempo, a gente não vai conseguir ter uma boa resposta. Uhum, E a outra coisa, não dá para delegar para outros. Tu vai ter que fazer. A criança vai ter que te ajudar a fazer, né? Tem que envolver todo mundo e todo mundo ser responsável nesse processo. uhum. Aí funciona, Pois né? é, Aí isso é uma funciona. coisa que agora eu me lembrei, assim, tem muitas crianças com autismo que têm uma seletividade importante alimentar, né? Então, Muito também grande. nesse sentido de uma intervenção multidisciplinar, é muito necessário, muitas vezes, encontrar um profissional de nutrição, né, que tenha experiência nisso, em introdução alimentar, né, em iniciar a criança especial como uma criança autista, né, na experimentação de alimentos, né, Eu, para ampliar a é, quantidade de alimentos que a criança aceita, eu né, e digo o que quanto o, também. Ah, o nutricionista é fundamental nesse processo. É um pilar que é como se fosse uma cadeira que, se tu tira o nutricionista, é uma cadeira que não, eu digo, quase não para em pé. uhum, Porque eu acho que a chance de fracassar de uma forma mais global é muito grande. Então, para mim, uhum, nutricionista é pilar sim. Outra básico. coisa que eu lembrei, assim, independente dessa questão da inflamação intestinal, né, e da alteração da microbiota, a gente tem que lembrar que as crianças com autismo, elas têm uma dificuldade em processar estímulos. E um Uhum, dos estímulos é justamente, tu pega uma criança com o intestino preso, que produz muito gases, que tem desconforto, que tem dor e que não sabe exatamente como expressar isso, ela pode ter comportamentos, enfim, disruptivos, como a gente chama, né? De gritar, de entrar em crise, e aí tu vai ver, é o intestino preso, é uma alimentação ruim, é gases, tu corrige isso, tu diminui bastante esses comportamentos disruptivos aí da criança. Então perfeito, também né? tem isso, né? Muito, tem muito, né? E tem algumas crianças que às vezes são até diagnosticadas que quando todo esse pacote que eu digo é organizado, muitas vezes foi um diagnóstico, de repente, que não foi bem feito. É raro que eu estou falando, mas às vezes pode até Uhum, acontecer, porque na verdade essa criança estava neuroinflamada. Ela não, né? E uhum, aí isso produzia alguns efeitos que pareciam ser, né, algum tipo de uhum, alteração, né, do comportamento, né? E na verdade, às vezes pode até não ser. Na grande maioria dos casos, claro que é, né? Mas o intestino ele contribui de forma muito importante para a parte dos sintomas, né? Bom, mas além uhum, de tudo isso, né, acho que a gente também aqui gostaria de falar um pouquinho
né, sobre a neuromodulação com a tecnologia REAC, né, que tanto eu quanto a Michelle a gente realiza aqui em Porto Alegre, né? Porque às vezes eu já fiz algumas lives com a Michelle falando sobre isso, e muitas vezes as pessoas não sabiam nem que eu e a Michelle fazíamos a neuromodulação com a tecnologia REAC, e muito menos que a gente faz aqui em Porto Alegre, né, Michelle? Uhum. Então, eu quis Mas assim, deixar. para quem não é de Porto Alegre, é de outros estados aí, procurem, É, porque tem vários colegas aí no Brasil fazendo e é super importante, assim, hoje somos né? mais de 100 médicos que utilizam a tecnologia Isso, REAC, né? Então, isso, em em torno de todos os 100. estados, acho que praticamente todos os estados do Brasil, né? Uhum, Então, sempre tem algum lugar, tem alguém que utiliza a tecnologia REAC, né? Com uhum, certeza tem gente de exato. vários estados aqui nos ouvindo, nos vendo, né? Mas conta então um pouco para nós, então, o que é a tecnologia REAC? Então, Rui, tecnologia REAC é uma forma de neuromodulação, que é o quê? Né? A gente modular, a gente alterar o funcionamento neuronal, fazendo isso através de um estímulo físico, né? A máquina que faz esse tratamento, a máquina do REAC, ela gera um campo radioelétrico que, em contato com o nosso organismo, ele estimula a formação de uma corrente bioelétrica, ou seja, ele estimula que o nosso próprio cérebro regule a sua corrente elétrica. Então, esse estímulo que a gente fala na criança autista, né, que fica desordenado, reverberando ali toda vez que ela tem algum estímulo que precisa dar uma resposta, ele é organizado, ele é mais alinhado. Por isso que a criança tem melhoras, né, tanto na sua linguagem, quanto em habilidades físicas, né, questões cognitivas, melhora o aprendizado, secundariamente melhora os sintomas, o comportamento, a socialização. Por quê? Esse estímulo ele é realinhado, reorganizado pelo REAC. Né? A corrente elétrica do próprio organismo se autorregula, né? Otimiza. Os nossos tratamentos se chamam otimização, né, Rui? Otimização neuropsicofísica. Então, ele otimiza o fluxo desse estímulo elétrico aí desordenado da cabecinha das nossas crianças com autismo. E pode ser utilizado o REAC até em crianças não autistas, né? Sim, E é uma é uma otimização, otimização, né? Se ele já ajuda né? crianças com essa dificuldade, tu imagina nas pessoas que não têm dificuldade, né? Tem um ganho ainda mais expressivo. E não tem idade, né? Pode ser utilizado em qualquer idade, né? Essa é uma outra coisa interessante, né? Mas Uhum. especificamente nas crianças, nos bebês do espectro, a gente vê essa melhora, né? Muitas vezes também a gente sabe que pode ter uma questão de atraso de fala ou uma fala mais arrastada, né? E a gente sabe muitas vezes que a Uhum. primeira sessão do REAC, né? Que é a NPO, otimização neuropostural, em que a gente faz toda uma reorganização funcional de toda essa questão muscular, né? E de como há essa ativação muscular, né? Que Sim, o muitas vezes, tônus, né? toda a questão de tônus, né? A gente vê muitas vezes um ganho muito interessante já na primeira sessão, né? Que não é para Uhum. todos, né? E não é igual, e cada um é único, né? Uhum. A gente que já faz Exato. isso, né, há bastante tempo, né, Michele, sabe que cada um que vai fazer a tecnologia é muito difícil da gente É. prever qual será o resultado daquela pessoa específica, porque cada um tem um resultado que é diferente um do outro, né? Uhum. Claro, porque cada um tem um cérebro que é diferente um do outro, né? E a gente já viu que existem vários graus de acometimento de sintoma, né? Tem pacientes autistas leves, outros mais graves. Então, assim, isso significa que o teu cérebro é diferente. Então, quem vai efetuar a melhora é o teu cérebro, é o teu neurônio, a tua corrente elétrica, né? O aparelho só estimula. Por isso que a resposta vai ser diferente. Eu, às vezes, falo para os pacientes assim, imagina que é como se tu fosse afinar vários violões com o mesmo afinador, né? Que tem a mesma capacidade. Pode ser que a afinação ela saia diferente porque o instrumento é diferente. Um é melhor, né? Mais bem delineado, mais desenhado, tá mais acabadinho, o outro tal. Então não vai sair igual a afinação, mesmo sendo a mesma pessoa que afina, né? O teu instrumento é diferente. Então o cérebro de cada um de nós é diferente e vai dar uma resposta diferente ao estímulo. Mas algumas coisas importantes, Rui,
assim como a gente falou nas intervenções, né, não farmacológicas e sem ser a neuromodulação, o quanto é importante que elas sejam precoces, fazer o REAC, que também é importante que seja precoce, porque esse cérebro ele está crescendo, essas conexões estão a todo momento se fazendo, se desfazendo, né? Então, quanto mais precocemente tu intervir e realinhar, e organizar, e otimizar o crescimento desse cérebro, mais ganho a gente pode ter de funcionalidade, né? Não vai se curar o autismo, né? A criança não vai deixar de ser, mas ela pode ter um ganho potencial com o amadurecimento desse cérebro maior, quanto mais cedo a gente ajudá-lo a se organizar melhor, organizar ali as conexões neuronais. E nessa organização eu vejo que a questão de redução de agitação, dessa hiperatividade, né? Essa irritabilidade que algumas crianças apresentam, que também isso traz um sofrimento muito grande para os pais, né? De ver a criança quando se desorganiza, né? Às vezes é muito complicado, Exato. mesmo os pais entendendo como é o mecanismo, né? Como resolver, às vezes é muito complicado, né? Isso, né? Para toda a família em si também, né? É. E outra área Normalmente, que eu vejo... essa parte mais, assim, digamos, chamativa do autismo, que é quando ele se desorganiza, quando ele tem aqueles comportamentos, né, inadequados socialmente, ela é uma consequência dessa dificuldade de interação social, de compreender a interação social e de dar uma resposta adequada. Então, no momento em que tu organiza isso, né, que tu ajuda aquele cérebro com dificuldade a processar melhor a informação, a dar uma resposta mais adequada, tu vai inserir essa criança socialmente melhor, ela vai se mobilizar menos com as mudanças de rotina, né, com as demandas do ambiente, as exigências, e aí ela vai ter menos comportamento disruptivo, ela vai ter menos irritabilidade, ela vai ter menos crises. Perfeito. E outra área que eu vejo alguns ganhos interessantes é na parte do sono, né? Eu falo muito sobre o sono Sem e dúvida. a gente sabe também que o sono da criança do espectro autista muitas vezes é interrompido, é difícil, é complicado. E aí é um problema não só da criança, mas também da família toda, né? Porque daí é a mãe que não consegue dormir direito, é o pai que não dorme direito, né? E a gente sabe dos benefícios e dos malefícios de uma noite, né, mal dormida para todo mundo, né? Então, e aí se a criança dorme mal, com certeza o outro dia dela também vai ser ruim. Se os pais dormirem mal, a gente sabe que o nosso dia vai ser ruim. E eu vejo também, não sei o que tu vê no teu dia a dia, se tu vê essa melhora também do sono. Sim, sem sombra de dúvida. Sono com REAC é uma coisa assim que todo mundo deveria experimentar na vida. Não tem sono mais reparador, mais saudável do que o sono que o REAC te proporciona, assim. E eu sempre falo para os pais de pacientes autistas assim que a família tem que se tratar, né? Porque é assim, apesar de a gente ver famílias assim muito instrumentalizadas na doença, super motivadas, com comportamento super adequado, é uma coisa que te demanda mais energia, que te desgasta mais, né? Então a família também está estressada, também está sobrecarregada, então para quem pode tratar com REAC a família toda, né? Pais que estão mais tranquilos, mais sem ansiedade, né? Com humor melhor, dormindo bem, eles vão conseguir estimular melhor os seus filhos, acompanhar os filhos nas demandas que eles precisam, né? E a criança autista, embora ela tenha um déficit ali na socialização, ela vai reagir ao ambiente. Então, se o ambiente, o pai está cansado, está ansioso, está estressado, está doente, aquilo é um ambiente que é um gatilho, muitas vezes, para, né, a criança se desorganizar. É verdade, né? A perguntar se a live vai ficar gravada, tá? E depois vai ficar gravada tanto no meu Instagram, no da Michelle, e eu vou colocar também no YouTube do Dr. Rui Ramos, para quem quiser ver ou mandar para alguém que acha que seja interessante essa live também, tá bom? Muito bem. Que mais? O que mais? Deixa eu ver o que mais que eu vejo nas crianças. Deixa eu ver, eu até anotei algumas O coisas assim. pessoal mandou alguma coisa aí? Não. Quem quiser perguntar alguma Perguntou. coisa. Outra questão que eu acho interessante, que muitas vezes essa interação social, acho que a Michelle conversou um pouco sobre isso, né?
mas essa interação social pode melhorar. Inclusive, essa questão que muitas crianças, elas não olham nos olhos, né? Essas crianças É pequenas verdade. não conseguem olhar nos olhos e através não só da neuromodulação, claro, né, de todas as terapias, mas a neuromodulação parece ajudar nesse processo todo, da criança conseguir socializar melhor, da criança É. conseguir olhar mais nos olhos, né? É, Eu acho a essa gente questão da... tem um estudo, né, Rui, feito aqui no Brasil, né, no Paraná, por aquela nossa, a doutora Márcia, pediatra, né, que fez um estudo bem interessante com autismo e ela mostrou que há sim uma melhora na socialização das crianças que foram submetidas ao tratamento com REAC, né, o tratamento da otimização neuropsicofísica. Sim. Tá? Então, E já tem estudo, né? Já tem exato. estudos, né? Com a tecnologia REAC no Brasil e fora do Brasil, né? Para o espectro autista, né? Não é uma tecnologia experimental, né? Isso é uma outra coisa, Não. né? Já são protocolos clínicos, né? A máquina tem autorização Anvisa, acho que é outra coisa que é importante, né? Tem certificações europeias, né? Então, né? Tem bastante segurança, né? Na neuromodulação e no que a gente está falando, porque neuromodulação é algo muito novo, né? Para todo mundo, inclusive para nós, né, Michele? Também é uma coisa muito nova. É muito novo a utilização de técnicas, né, biofísicas na medicina, né? Mas são coisas que vão vir É, cada vez mais, né, para eu até vou, ficar vou na discordar um medicina. pouquinho de ti, Rui, porque assim, neuromodulação já existe há bastante tempo. O problema é que ela era muito mais arcaica, né? Na psiquiatria a gente usava utilizava, não, ainda se usa o eletrochoque como uma forma de neuromodulação. Mas claro, é de uma outra forma, né? Existe uma corrente elétrica, precisa, enfim, ir para um bloco cirúrgico, ser anestesiado, mas é um meio de neuromodulação. Mas que, né, com essa tecnologia italiana aí do Dr. Rinaldi que a gente usa, se tornou um método muito mais refinado, né? Muito mais seguro, sem efeitos colaterais. As pessoas realmente não passam nenhuma corrente elétrica pelo cérebro, né? É feito no consultório. Tem gente que me pergunta assim, tá, mas e agora? Eu posso vir sozinha? Eu posso dirigir? Pode, é absolutamente inócuo, assim, não te causa Uhum. nenhum efeito colateral. Né? Mas Ó, neuromodulação já existe, né? autista Tá? com TDAH ajuda? A Daniela está perguntando. Sem sombra de dúvida, o TDAH não deixa de ser um outro desenvolvimento neuronal atípico, digamos assim, né? Não num Uhum. grau tão importante ou tão penetrante como o autismo, mas também existe uma dificuldade do estímulo de ser processado e dar uma finalidade adequada. Tanto que uma das indicações do REAC é a déficit de atenção. Uhum. Os resultados são bem, bem interessantes. O Uma paciente coisa que eu autista, acho. né? Desculpa, Pode ter outro diga. paciente autista maiores, né? Com 16, 17 anos, né? Qual a tua experiência, assim, Michele? Uhum. Como a gente falou, quanto mais precoce, melhor, porque tu tá pegando um cérebro ali em desenvolvimento, mas sempre ajuda. Vamos partir do princípio seguinte, ele reorganiza o fluxo neuronal, certo? O fluxo ali dos estímulos, da corrente elétrica. Então, ele ajuda em qualquer fase. Paciente adolescente com autismo, paciente adulto com autismo, tá? Ele vai otimizar o funcionamento. Claro, quanto mais precocemente a gente fizer isso, melhor vai ser o desenvolvimento. Quando a gente pega lá no comecinho que a criança ainda está se desenvolvendo e tu ajuda esse cérebro a fazer isso de uma forma mais otimizada, possivelmente a gente vai ter um resultado mais expressivo. Mas, assim, a qualquer idade, tá? A qualquer idade, a gente tem ganhos de reorganizar esse fluxo aí das correntes elétricas do cérebro. Perfeito. Pessoal, se quiserem fazer mais alguma pergunta, é a hora. Nós estamos quase chegando no Uhum. final da nossa live. Uma coisa que eu queria falar, Rui, que assim, para mim, impactou muito o REAC na minha vida clínica. Eu digo assim, é difícil voltar a ser uma médica tradicional depois de conhecer a tecnologia REAC. É o fato de que a gente age realmente na raiz do problema, né? Tu não age só no sintoma. Ah, o paciente está agitado, então tu vai lá e dar um antipsicótico e diminuir aquela agitação, né? Porque tu, enfim, tu bloqueia a dopamina. Não, o que fez aumentar? O que fez, sabe, se desequilibrar? O REACT te dá essa possibilidade de corrigir esse desequilíbrio, esse mau funcionamento na origem, lá no neurônio, lá no circuito cerebral que não está funcionando bem.
né? Então, isso é muito diferente de tratar o sintoma. Isso é tratar a causa, né? Embora a gente não vá conseguir reorganizar o cérebro inteiro novo, assim, né? Uhum. Refazer lá aquelas conexões que ficaram mal feitas no início da infância, embora isso não vá acontecer, a gente consegue melhorar o funcionamento delas, melhorar os neurônios, né? E não É, ficar dando remédio para cortar aqui, tolher ali, baixar aqui, regular lá, sabe? Isso eu acho extremamente potente, não só para autismo, para uma série de outras doenças, e a assim, gente corrigir vê a isso na base. prática, né? A gente vê na prática melhoras muito interessantes, né? E cada um vai melhorar da sua forma, como a Michelle bem falou, né? Não é uma coisa só, né? Cada um vai carregar as suas particularidades, a sua genética, a sua expressão dessa genética. E aí, eu acho que uma das coisas mais bonitas do REAC é que ele, na verdade, não é um estímulo, né? Ele estimula que o teu próprio sistema de autorregulação também entenda o que é mais importante para ele, né? E muitas vezes a gente vê as pessoas procurando por uma coisa e melhora a outra, porque o sistema de Uhum. autorregulação, o teu corpo estava precisando de alguma Exato. coisa específica, né? E aí a gente, a gente vê essas reações. Mas claro que, como tudo, não é um tratamento milagroso, como algumas pessoas também prometem, né? Como todos os tratamentos, ele tem que ser suportado e a primeira linha é fazer o que a gente conversou no início da live, né? Terapia, né? As terapias, o acompanhamento com o profissional, né? Tem muitas horas de terapia que precisa É. fazer, né? Não é E excludente, né? não é São excludente, tratamentos isso também é sinérgicos. importante. Uma coisa ajuda a outra. Isso é muito importante. Outra coisa, Rui, são as repetições, a manutenção do tratamento. Né? Não adianta tu fazer REAC um ciclo de aplicações só e achar que é isso. Porque, assim, a cada vez que tu repete, né, um protocolo, a cada 4, 6 meses, dependendo da indicação, tu vai ter um ganho em cima daquele ganho anterior, né? Então, a ideia é ir otimizando cada vez mais, né? Até Uhum. chegar ao máximo de desempenho possível, né? Uhum. E pensando que o REAC nos ajuda a lidar com o estresse, né? O estresse não só psicológico, mas todo esse estresse ambiental que tu estava falando no começo, né? A nossa exposição a uma série de alimentos ultraprocessados, né? O estresse de dormir mal, o estresse das exigências que a gente faz com o nosso corpo, além do que deveria. Todo esse estresse é um estímulo que a gente acaba se expondo o tempo todo. Então, repetir os protocolos de REAC nos ajuda a ir limpando esse estresse, né? Para que o nosso organismo possa funcionar, né? Com a menor interferência possível, assim. Eu digo, lapidando o diamante, né? Que cada um de nós somos um diamante. É, O REAC vai boa, gostei dessa. lapidando o nosso, né? Nós somos um Vai grande, todos nós lapidando. somos um diamante que vai sendo lapidado e não tem como em um ciclo também resolver todos os problemas. Não tem, Claro, é impossível exatamente. disso fazer, né? Também perguntado se o Ah, REAC poderia ajudar a reduzir medicamentos ou deixar medicamentos. isso que eu ia falar, eu tinha anotado aqui. A minha resposta para isso é depende, tá? Não tem uma resposta fechada para isso, mas sim, é possível. Se a gente partir desse princípio aí, que os remédios muitas vezes entram para controlar sintomas disruptivos, né? E a gente conseguir mitigar isso, melhorando a interação desse indivíduo socialmente, melhorando a aprendizagem, a linguagem dele. Então, assim, sim, vai diminuir comportamentos disruptivos, a gente pode reduzir ou retirar medicações, né? Vai depender também do grau desse autismo, autismos mais graves, né? Enfim, que desde o começo tem uma penetrância muito grande, assim, né? Uma dificuldade muito grande de linguagem, né? Até com algum grau de retardo, às vezes é mais difícil. Então é muito individualizado, mas é sim possível, tá? Já tive experiências de retirar a medicação. A Sara perguntou se não existe esse tratamento no interior. Sara, tanto eu quanto a Michelle temos vários pacientes do interior ou até fora do Rio Grande do Sul, porque o tratamento, esse ciclo, ele pode ser feito em até 5 dias, que não precisam ser consecutivos, inclusive, né? Então, ele pode ser feito, Uhum. né, sem problema para pessoas que moram até bem longe de Porto Alegre, sem problema nenhum. É um tratamento presencial, claro, né? Mas ele pode ser feito por pessoas que moram, né, longe daqui, porque não precisa, né,
ele pode ser feito, né, em 5 dias não consecutivos, né? Pode ser feito em finais de semana, tem, né, várias formas de fazer, né? É questão de se organizar, né, para estar aqui, né, tá no consultório, a gente consegue com certeza fazer o tratamento em 5, 6 dias. O que mais, Michele? Já estamos aí Acho que uma a hora aqui Sara de falou live, aí que o né? filho não usa medicamento e não é sempre que precisa, viu, gente? Não é sempre que precisa, tá? Conheço crianças que nunca usaram, nunca precisaram. É verdade. Certo? Tá, a gente Acho tá que é isso, né, Michele? mais ou menos no Acho nosso que horário proposto, ele vai não ficar acho que muito deu. A live cansativo. vai ficar gravada, tá, pessoal? Tanto aqui no Instagram, também lá no meu YouTube, Dr. Rui Ramos, para quem quiser assistir de novo, para quem quiser mandar para aquela pessoa que você acha que é importante, tá? Quem ainda não segue aqui a doutora Michele, né? Por favor, a partir de hoje começa a Tem seguir. vontade. Ela dá várias dicas muito interessantes sobre não só sobre o espectro, mas como a saúde mental em geral e que nunca esteve tão importante da gente falar sobre saúde mental, né? Então É importante, verdade. e cada vez mais, né, Michele? Eu acho que assim, tem trabalho para os psiquiatras para o resto do século, do milênio, não sei, tem, e cada vez mais, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos, não é à toa que eu já trouxe a Michelle algumas vezes para falar aqui, e vou trazer muito mais, todas que ela quiser falar aqui com a gente, né? Não existe saúde sem saúde mental. Não Não existe corpo existe, saudável né? sem saúde mental, e o contrário é verdadeiro, né? Não existe saúde mental com um corpo adoecido. É verdade. Quer deixar uma mensagem final aí sobre, né, sobre o autismo, o transtorno do espectro autista? Com certeza. Principalmente para os pais, assim, não tenham medo de buscar ajuda especializada. O diagnóstico não precisa ser um estigma, tá? Existem tratamentos, existem grupos muito capazes, né, para ajudar as crianças com autismo. Existem tratamentos maravilhosos como o REAC, que chegou para somar, para ajudar, tá? Então, assim, não se deixem vencer pelo preconceito, tá? Procurem ajuda. Não se Show. sintam culpados. Isso aí. Principalmente, não se sintam pais, não se sintam culpados, né? Exato. Maravilhoso. Maravilhosa live, como sempre, aprendendo muito aqui com a doutora Michele. E eu Obrigado a contigo, todos vocês, querido. né? Obrigadão. Foi um Obrigado a todos vocês que prazer. estiveram aqui com a gente e principalmente a doutora Michele, que esteve aqui né, nos oferecendo esses vários conhecimentos importantes e muito, muito, muito interessantes. Então, pessoal, uma boa noite a todos, uma excelente semana e até a nossa próxima segunda-feira, 20h30, estamos aí de novo, tá bom? Boa Beijo no noite, coração de pessoal. Boa todos, semana. especialmente Tchau, na da tchau. Michele. Tchau, tchau.